Salve, salve blenderanos, mais um vídeo aqui no canal, desta vez um vídeo um pouco fora do comum, pois nesse vídeo eu vou ensinar como vocês podem fazer um render realista no Blender 3D, de uma forma simples porém eficaz. Mas antes disso eu tenho uma proposta para vocês. A meta desse vídeo é bater os 10.000 inscritos blenderanos, é isso aí mesmo, bater os 10.000 inscritos. Através desse vídeo e dessa nova playlist eu quero atingir essa meta. Por isso peço a sua ajuda, uma ajuda que não custará nada a você, porém me ajudará bastante. Além de que com esse vídeo eu quero ajudar você a sair do nível básico ao avançado no Blender, do ponto A ao ponto B. Portanto, se inscreva primeiro, vou deixar uma contagem regressiva de 5 segundos para você se inscrever no canal. E nesse segundo eu quero que você se inscreva no canal para me ajudar a atingir os 10.000 inscritos. A sua inscrição é bastante valiosa e eis aí a contagem. É só clicar aí no botão de inscrever que você estará ajudando bastante o canal nessa nova jornada. Me ajuda a bater essa meta que eu te ajudo a dar realismo nas suas modelagens 3D. Está bem? Antes de começarmos a modelar, através do link da descrição você encontrará a textura que nós usaremos para fazer o acabamento da malha. Só precisaremos dela apenas. Minha meta nesse vídeo são 10.000 inscritos, portanto deixa a sua inscrição nesse vídeo blenderano e blenderana. Vamos à nossa aula. Bem, em primeiro lugar, para modelar estarei usando o Blender 2.79, mas parem, não saia do vídeo, pois esse vídeo aqui é uma aula de modelagem 3D, não tem nada a ver com comandos, isso quer dizer que cada comando que eu irei passar aqui funcionará na sua versão do Blender, então você não precisa sair do vídeo, continue acompanhando. Irei usar aqui a versão do Blender 2.79, porque essa versão é mais estável e com ela facilmente o modelo, além de que com esse vídeo você aprenderá novos truques básicos que farão com que você saia do ponto A ao ponto B no Blender. Deixando aqui de enrolações, vamos aqui a nossa modelagem. Como vocês sabem, nós em primeiro lugar encontramos no Blender sempre aquele nosso cubo. O que nós iremos fazer? Em primeiro lugar, eu quero que você pressione o comando C, assim, e aumente essa bola através da roda do mouse, assim, e selecione tudo, clicando uma vez, depois pressione X para apagar tudo. E iconicamente nós iremos adicionar de novo um outro cubo, assim. Num dos vídeos já explico porque eu gosto sempre de apagar o primeiro cubo para adicionar o outro. Então acho que pode dar uma olhada em seguida. Então depois de fazer isso, o que nós iremos fazer? Irá dar um SZ assim, desse jeito, assim. Depois de dar o SZ, o que nós iremos fazer? Irá pressionar o comando 5. Depois de pressionar o comando 5, pressione o valor de 3, assim, para dar aquela vista no eixo X, assim. Pode pressionar 1 também para rotacionar desse jeito, assim. Depois, através da roda do mouse, sai um pouco dessa visão, assim, desse jeito. Entre no Edit Mode pressionando Tab. Entre na seleção por face, selecione essa face e dê um SX, assim. Um pouco desse jeito, assim. Reduza um pouco apenas, assim. Depois de reduzir um pouco, o que você irá fazer? Irá dar um Ctrl R, assim, até mais ou menos aqui no fim. Depois selecione essa base até aqui, puxe ela assim um pouco, como você pode ver. Selecione 3 novamente. Depois de fazer isso, selecione essa face de cima, dê um 3 novamente. Para aquele que achar que isso é complicado da maneira como eu estou a fazer, é só pressionar 5 e sair dessa visão e fazer tudo a partir dessa visão aqui. Também não terá nenhum problema. Depois pressione 5 assim, dê um extrude para cima, assim, como você pode ver. Depois, a partir daqui, dê um SX, assim, e aumente um pouco os valores, assim. Um novo comando que eu vou ensinar para vocês blenderanos é o Ctrl Alt Key, assim, como você pode ver. Isso serve mais para alinhamento. Eu quero alinhar essa base com essa aqui. Então, como você pode ver, essa base está nessa linha aqui, então eu vou alinhar com essa base aqui, assim. Lembrando que esse vídeo aqui está em HD, isso quer dizer que tudo quanto eu fizer aqui, vocês verão aqui de forma bem nítida, assim. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer é simples. Vou aumentar um pouco essa base para cima, assim, como você pode ver. Depois irei dar um Ctrl R, assim, valor de 2, assim. Depois vou dar um S para aumentar um pouco a escala, assim. O mesmo valor para aqui, Ctrl R, valor de 2, dar um S para aumentar a escala,
assim, como você pode ver. Depois, o que eu vou fazer? Irei entrar no Edit Mode pressionando Tab, dar um Ctrl R aqui no meio uma vez, depois entrar na visão de Wireframe, assim. Nas vossas versões mais atualizadas, para entrar na visão de Wireframe, é só pressionar o comando Z e selecionar aí o Wireframe. Depois, pressionar o comando B, assim, e desenha a parte que você quer necessariamente selecionar, assim. Depois selecione, assim. Dê um X e pressiona aqui em faces, assim. Depois de fazer isso, volte para a visão sólida, assim, com essa outra metade. Depois vá nos modificadores através dessa ferramenta. Em todas as versões do Blender sempre é essa ferramenta. Entra no Add Modifier. Depois vem aqui no Mirror Modifier, nesse caso de espelhamento, assim. E espelhe ele no eixo X, assim. Caso no seu Blender não esteja aparecendo, ou esteja aparecendo algo do tipo como isso, ou apenas isso, é só espelhar, é só selecionar aqui todos esses eixos. Em algum desses eixos estará aparecendo aí o espelhamento perfeito no Blender, assim. Depois, o que você irá fazer? Irá entrar no Edit Mode, pressionando Tab, dar um Ctrl R uma vez e puxar até aqui na lateral, dar um Ctrl R uma vez e puxar até aqui na lateral. Depois, você entra aqui na seleção por polígonos, seleciona esse polígono, esse. Depois, dê um Ctrl Alt Q, assim, e vai nesses polígonos e ajuste eles aqui, assim, desse jeito, assim. Depois Ctrl Alt Q novamente, dê um Ctrl R, puxa até aqui, Ctrl Alt Q novamente. Depois de fazer isso, selecione essas outras arestas aqui, aqui e aqui, e alinhe eles assim, desse jeito. Ctrl Alt Q. Estamos a dar aquele, vamos fazer um pouco de bevel. Acho que alguns já perceberam, mas estamos a dar um pouco de bevel aqui na malha. Por que eu estou a fazer isso, sendo que temos o Bevel Modifier? É simples, é para facilitar o Bevel Modifier para que ele seja mais chanfrado, mais liso. Porque essa aqui é uma malha 3D realista. Então precisamos ter em conta que se nós queremos atingir uma malha realista, nós primeiro temos que adicionar muitos polígonos e muitas faces. Porém não de forma exagerada, sempre adicionando aquilo que é o essencial. Então, irei dar um Ctrl R aqui, 2, pressionar 2 assim. Vou dar um SZ, assim, opa, falhei. Vou dar um Ctrl Z, vou adicionar aqui um Ctrl R uma vez, vou puxar até aqui. Depois Ctrl R outra vez e puxar até aqui. Depois Ctrl Alt Q, assim. O que eu vou fazer agora é simples, através da seleção por polígono, vou selecionar esse polígono, esse e esse. Afinal, o que nós estamos a modelar aqui, galera, estamos a modelar aqui uma cadeira para poder gerar aquele pequeno ambiente 3D, assim, como você pode ver. Depois vou puxar um pouco para essa base aqui, assim, selecionar isso, e puxá-la até aqui. Depois pegar esse e esse, puxar até aqui. Essa aula ajudará muito, galera. Se você é um artista novo no Blender, essa aula te ajudará bastante, fará com que você evolua bastante no Blender, acredito. Então, na seleção por face, eu vou selecionar aqui, pressionando o comando B, vou desenhar aqui, selecionar essa parte aqui, selecionando essa parte aqui, e vou levar para cima. Opa, vou dar um Ctrl Z. Na seleção por polígonos, perdão, vou dar um B e desenhar aqui, dar um Ctrl Alt Q, assim, e vou puxar essa base mais ou menos até aqui, mais para cima, assim, e vou puxá-la para trás, assim, como você pode ver aqui nessa Right Ortho, vou puxar ela para trás, assim. Depois disso eu vou dar um Ctrl R aqui no meio, assim, vou sair, assim, um Ctrl R aqui no meio, mas para fazer isso de forma acertada, vou pressionar o valor de 5 no numpad, eu vou dar aqui o valor de 3, quero 7, deixa eu ver, aquela outra visão,
Opa, 9, no meu caso foi 9, assim. Vou puxar um pouco para dentro, vou dar um Ctrl R novamente, puxar um pouco para dentro, Ctrl R novamente e puxar um pouco para dentro. Nesse caso, dar aquele alinhamento básico, assim, pressionando 5, dar aquele alinhamento básico, assim. Depois tem que dar aquela suavizada aqui no meio da malha, no lugar necessariamente onde a pessoa irá sentar. Portanto, vou dar um Ctrl R aqui, assim, no meio, e vou puxar um pouco para cima, assim, Ctrl R aqui, puxar um pouco para cima, Ctrl R aqui e puxar um pouco para cima, assim, para dar aquela suavizada básica. Vou dar um Ctrl R depois no meio, assim, mas como não sou algum tipo de mágico, vou dar um Ctrl Alt Q, vou alinhá-la segundo essas visões, assim. Como nessa base não apareceu, vou pressionar 5, 3, 9, assim, 5, 3, 9, vou ajustar através dessa visão, assim. Depois vou dar um Ctrl R, assim, puxar um pouco essa base para cima, assim. Selecionar essa, entrar na seleção por face, selecionar essa face uma vez, pressionar Alt no teclado, Alt e selecionar de novo para selecionar tudo. Depois vou ajustar aqui, assim. Vou selecionar aqui mais uma vez, pressionar Alt, selecionar de novo e ajustar aqui, assim. Selecionar aqui uma vez, Alt de novo, desta vez um pouco mais para baixo, assim. Selecionar aqui, selecionar de novo, dar um Alt, assim, desse jeito. Como você pode ver, assim. E elevar essa base um pouco para cima, assim. Pressionar 5 e sair dessa visão. Agora está na hora de nós suavizarmos essas bases aqui. Como? Irei selecionar esses polígonos, selecionar aqui, dar um C e desenhar essas bases que eu quero selecionar, arrastá-las um pouco para aqui e para trás, selecionar 5, 9, 5, 9 no numpad, dar um RX assim, assim, e rotacioná-la, elevar um pouco para cima, assim, desse jeito, assim. Visto que nós já fizemos essa base da nossa cadeira, galera, o que nós iremos fazer agora? Vamos adicionar aqui os modificadores para dar aquela forma final à nossa cadeira, visto que já tentamos suavizar. Como eu disse, já tentamos suavizar aqui a nossa malha através do chanfre, através dos polígonos e das arestas, pressionando o comando Ctrl R. Agora é a hora dos modificadores atuarem. E como é que eles já irão atuar? É simples. Em primeiro lugar, iremos adicionar dois modificadores. O modificador do tipo Bevel, assim, e o modificador do tipo Subdivision Surface, assim, subdivisão de superfícies. Para alguém que necessariamente está começando no Blender, até pode parecer que isso já está bem feito, assim, é só depois de o Smooth, necessariamente o nosso modelo já está feito. Porém, vocês podem ver que ele possui essas linhas grossas aqui, que mostram que ele foi sim suavizado, mas parece que foi obrigado a ser suavizado. Então, essa base aqui, isso não combina. Então, como nós iremos fazer? Através do modificador Bevel Modifier, você irá diminuir aqui o peso, assim, diminua o peso até no zero, desse jeito. Só diminuindo o peso até no zero, desse jeito, você pode encontrar que a nossa malha já foi quase toda necessariamente suavizada e ela quase está pronta para ser necessariamente modificada. Através do Subdivision Surface, você irá vir aqui no View, nesse caso irá ativar 2, assim, valor de 2, para suavizar uma vez. Ainda está bom, mas vamos aumentar aqui para necessariamente 4, assim. Como você pode ver, um valor de 4, a nossa malha está super suavizada, galera. Aqui, perfeita para uma cadeira, perfeita para receber aqui a nossa textura. Então, irei fechar essas bases aqui, assim. Uma vez que fechei essas bases, galera, o que nós iremos fazer agora é simples. Temos que adicionar agora, nesse caso, a pega,
a base em que a cadeira irá se encontrar e a pega. E como é que nós iremos fazer isso? Iremos adicionar aqui um cubo, assim, iremos reduzir até um certo tamanho abaixo, assim. Iremos pressionar 5 como é que eu posso dizer? No teclado numérico, iremos pressionar o valor de 5 e 3. Caso isso não funcione para vocês ou seja um pouco complicado, podem modelar através daqui mesmo, não tem problema. Ou para amplificar ainda mais o vosso método, podem pressionar o Ctrl Alt Q, assim também irá funcionar através dessa visão aqui que eu estou a aumentar aqui. Também irá funcionar, mas no meu caso irei pressionar 5, 3, assim. Depois de fazer isso, vou dar um SZ, assim, diminuindo um pouco a escala. Vou dar um SY, assim, até na altura, nesse caso, dessa cadeira aqui, SY. Vou entrar no Edit Mode, vou dar um Ctrl R aqui no meio, depois vou elevar para cima, assim, desse jeito. Depois irei virar aqui nas bordas, através da seleção por face, irei selecionar essa borda, voltarei para o valor de 3, irei diminuir nesse caso, assim, como você pode ver, diminuir, pressionando S. Depois vou dar um SY para aumentar essa base até aqui de novo, até na altura da cadeira, assim. Vocês podem notar que eu apenas diminui a dimensão dessas bases aqui, assim. Através de Mode, com essas bases ainda selecionadas, vou dar um SX, assim, para selecionar ainda mais desse jeito, assim, de selecionar. Depois de sair daquela visão, eu vou entrar no Edit Mode, assim, e vou entrar aqui no Wireframe, selecionar essa base daqui de trás através do comando B. Como eu disse, para você entrar no Wireframe nas vossas versões atualizadas, é preciso pressionar o comando Z. Depois você seleciona ele e deve dar um X para apagar essas faces, assim. Depois, nos modificadores, entrar aqui no modificador do tipo Mirror, assim. Irei necessariamente e projetar essa base no eixo X, no eixo Y, assim. Desativar o eixo X, assim. Voltar para a visão de Solid Mode, assim. Como vocês podem ver. Então, a partir dessa base aqui, uma vez que nós já projetamos aqui, o que nós iremos fazer agora? Iremos definir um pouco essa base aqui, através do Edit Mode. Vou dar um Ctrl R, puxar até aqui quase no fim, assim, Ctrl R novamente, assim, até aqui no fim. Depois, na seleção por face, iremos selecionar essa face, selecionar essa face. Vou dar um Add Extrude e vou diminuir assim, como você pode ver. Vou dar um SY para puxar um pouco até aqui, assim, e pronto, como você pode ver aqui. Depois, através do Edit Mode, vou dar um Ctrl R aqui, puxar até aqui no fim, Ctrl R, clicar uma vez e puxar até aqui no fim, assim. Para alguns, essa simples ação que eu estou a fazer aqui pode ser muito difícil, então como é que eu faço? Eu em primeiro lugar dou um Ctrl R, assim. Depois, enquanto há esse desenho aqui colorido, eu clico uma vez apenas no mouse, apenas uma vez, assim, enquanto ainda posso movimentar, posiciono a base em que eu quero, assim, e clico de novo, dou um Ctrl R, repito o mesmo processo, assim. Então, uma vez nós já criamos isso na seleção, vamos selecionar os polígonos, selecionar esse polígono, esse e esse polígono, esse e esse, necessariamente os polígonos das bordas em que nós adicionamos, assim. Alguns de vocês acho que já sabem o que eu quero fazer. Como eu disse, a meta desse vídeo é atingir os 10.000 inscritos, portanto se você ainda não deixou a sua inscrição, por favor deixe a sua inscrição, isso me ajuda bastante, acredite-me. Então vou dar um SX, assim, sem necessariamente fazer com que essas bases se toquem, assim. Vou dar um SZ, assim, como vocês podem ver, mas só um pouco apenas, assim, sem modificar grandemente a malha, assim. Vou adicionar aqui os modificadores, mas antes vou selecionar essas duas malhas, assim, dar um C, selecionar essas duas malhas, dar um Shift D e dar um M, puxar para o segundo layer. O que eu acabei de fazer foi duplicar essas malhas e deixar aqui uma apólice de seguro, caso ocorra algum erro, assim.
Então, através do último pressionando o Tab, o que nós iremos fazer? Iremos adicionar aqui o modificador tipo Bevel e Subdivision Surface, porém sem fazer grandes alterações, é só apenas para que ocorra necessariamente para que eu seja capaz de usar o Smooth corretamente, assim. Então, aqui no Bevel Modifier eu vou diminuir o peso até no zero. Opa, no zero não. Vou aumentar aqui o peso, deixa eu ver, até no 1000, já, até aqui no 1000. No Subdivision Surface vou deixar 1. Aqui no Bevel vou deixar 1150, assim, como você pode ver. Depois, o que eu vou fazer agora é simples. Irei adicionar aqui no Bevel Modifier, irei dar um Apply, assim, como você pode ver. No Subdivision Surface, vou deixar aqui o valor de 2, não mudei nada, eu vou dar um 1 e vou dar um Apply, assim, como você pode ver. Depois de dar Apply, o que eu vou fazer é simples. Irei entrar aqui no Edit Mode da nossa malha, assim. Vou entrar no Edit Mode da nossa malha, irei dar um Shift D nela, assim. Clicar, deixar aqui onde estava de novo, dar um RZ 90 graus, assim, como você pode ver. Depois, nessa nossa segunda malha que nós duplicamos, vou dar um SZ para reduzir um pouco, assim, como você pode ver aqui. Vou dar um Shift A, sem Shift A, adicionar aqui um cilindro e deixar aqui no valor de 16, assim, reduzir a escala dele até aqui, assim. Vou pressionar aqui Ctrl Alt Q e vou tentar explicar o que eu vou fazer agora. Aqui vocês podem ver que na visão lateral, através do eixo X aqui. Por que eu digo que é através do eixo X? Porque nessa visão aqui, os eixos que aparecem apenas são o eixo Z para cima e o eixo Y para o lado. Então o eixo X aqui não aparece, porque o eixo X é necessariamente esse ponto aqui, que aponta diretamente para lá, nesse caso para a minha cara, através do monitor, assim. Então vou posicionar essa malha aqui no meio, assim. Porém, para nós posicionarmos corretamente essa malha, temos que entrar no eixo de cima, o eixo Z. E qual é o eixo Z? O eixo Z está onde ele não aparece. Nesse caso, o eixo Z é esse aqui. E onde é que ele não aparece? Ele não aparece aqui. Aqui só temos a visão do eixo Y e o eixo X, assim. Seleciono essa malha de novo. Então, vou posicioná-la aqui no meio, assim. Assim. E para dar aquelas retificadas básicas, vou entrar aqui nessas visões e vou posicioná-la corretamente aqui e aqui. Como você pode ver, dar um Ctrl Alt Q, puxar um pouco para cima, dar um SZ, assim. Reduzir um pouco a escala dele, assim. Assim. E posicioná-la bem corretamente, assim. Vou dar um C novamente, duplicar essa malha aqui, M, deixa eu ver no terceiro. Depois de selecionar essa malha, vou adicionar aqui o Subdivision, e vou adicionar aqui o Bevel também. No Bevel vou diminuir todo o peso até zero. Zero também aqui nos segmentos. No Subdivision, opa. Vou desativar todos os modificadores, creio que não preciso deles. Vou entrar aqui no Smooth, assim, desse jeito. Vou dar aquela suavizada, assim. SZ. Depois irei posicionar essa malha aqui por baixo da nossa cadeira. Ctrl Alt Q. Vou posicionar essa nossa malha corretamente aqui embaixo da nossa cadeira, assim. Tem que ser bem centralizada no meio, assim. Ctrl Alt Q. Vou selecionar essas duas malhas, vou dar um Shift D, assim. E vou rotacioná-las no eixo X, RX, desta vez em 180 graus, 180 graus, assim. Esse é o digitar no vosso teclado, assim. Vou reduzir um pouco o tamanho e vou posicioná-la aqui, um pouco acima, pegar a nossa cadeira e levar ela para cima, assim, como você pode ver. Vou selecionar essas duas malhas, selecionar essa, deixa eu ver, selecionar essa malha e essa. O que eu vou fazer agora? Antes disso eu vou aplicar aqui
em cada uma dessas malhas. Vou aplicar aqui o Mirror, Apply, selecionar essa, Apply, depois selecionar as duas, vou selecionar assim, seleciona as duas em conjunto e dê um Ctrl J. Para que eu tenho um Ctrl J, o Ctrl J vai unir essas duas malhas em uma só. O Ctrl J vai unir essas duas malhas em uma só, como você pode ver, assim. O mesmo vale para aqui. Selecionar essa malha e essa, vou dar um Ctrl J. Opa, falhei, não apliquei aqui, vou dar um Ctrl Z para tirar a ação que eu acabei de fazer. Vou aplicar aqui esse espelho e aplicar aqui esse espelho. Vou selecionar essas duas, dar um Ctrl J, assim, como vocês podem ver, desse jeito. Depois vou selecionar essas malhas, vou dar um Ctrl J também, assim, selecionar essa também, Ctrl J. Mas disso eu acho que não preciso dar não preciso juntar essa malha com os outros. Vou dar um Ctrl Z duas vezes, assim, um Ctrl Z novamente, assim cada malha é paralela à outra, como você pode ver, é muito paralela à outra, assim. Então, através daqui o que eu vou fazer, vou adicionar aqui um plane. Opa, mas antes disso vou adicionar aqui um cilindro, assim, vou dar o valor de 8, assim, vou entrar no Edit Mode, assim, selecionar essa base de cima, dar um I, enquanto o mouse está fora daqui, para daqui, I, e vou puxá-lo para dentro, assim, vou dar um E, levá-la para cima, assim, vou puxar mais um pouco, desta vez irei puxar até ficar pequena, assim, e vou posicioná-la bem aqui embaixo dessas bases aqui, assim, Ctrl Alt Q, vou ajustá-la bem aqui, diminuir um pouco o tamanho dela, entrar em Edit Mode, puxar um pouco, aqui, assim, e vou ajustá-la até aqui, assim, vou dar um Shift D e puxar até aqui, vou dar um Ctrl Alt Q para sair dessa visão, assim, vou dar um Smooth nessas duas malhas, assim, depois vou selecionar as duas, vou dar um Shift D, RZ 90 graus, assim, onde em 90 graus eu estou a escrever aqui no teclado, depois vou selecionar essa malha, selecionar essa, dar um Ctrl J, selecionar essa malha e essa, Ctrl J, selecionar essa malha e essa, Ctrl J, selecionar essa malha e essa e Ctrl J, assim. E galera, se você conseguiu chegar até aqui, parabéns, necessariamente já acabamos a nossa modelagem. Agora vamos entrar na texturização e para dar aquele nosso fim a esse nosso vídeo, assim. Então, o que eu vou fazer agora, vou selecionar essas malhas aqui. Creio que não preciso selecionar, já estão aqui onde eu quero. E vou elevá-las um pouco para cima. Elevá-las um pouco para cima, assim. Vou centralizá-las. Como é que eu posso centralizar essas malhas? Deixa eu ver. Tem que posicionar aqui. Deixa eu ver se é possível aqui. Não é possível, então vou dar isso assim. Adicionar aqui um plane, Shift A, adicionar um plane, assim, puxá-lo, assim, como você pode ver. Vou adicionar uma nova câmera, dar um Shift A, adicionar uma câmera. Deixa eu ver os valores da câmera estão modificados, não podem estar modificados aqui. Então vou dar um 0 em location, 0, 0, 0, 0, 0, assim. Yeah. Eu vou fechar essa base aqui, vou puxar essa câmera até aqui, assim, vou rotacionar no eixo X, dar um RX 90 graus, assim, como você pode ver, afastar um pouco para trás, mais assim, vou dar um GZ para puxar lá para baixo, assim, GZ um pouco para baixo, vou dar um RZ para rotacionar um deixa eu ver, RX para necessariamente fazer isso. Então vou fazer com que ela aponte um pouco para baixo, assim, da cadeira.
Depois vou dar um GZ, levar lá para cima, RX para apontar para baixo, assim, como você pode ver. Depois vou selecionar essa nossa cadeira, assim, vou entrar nessa visão de novo, vou dar um RZ para rotacionar nossa cadeira na lateral, assim. Depois vou selecionar a nossa câmera, nas definições vou diminuir aqui a ortografia, assim. Caso alguém não consiga fazer isso, é só necessariamente diminuir a escala da cadeira, pressionando toda a cadeira e pressionando S. Depois aumento aqui o nosso plane, depois de aumentar o nosso plane, entra no edit mode pressionando Tab, na seleção por aresta, seleciona essa aresta daqui e dê um E assim de extrude e puxa esse extrude para cima, assim. Depois entra aqui nesse extrude, assim, dê um nessa aresta, dê um Ctrl B uma vez, deixe mais ou menos aqui, assim. Depois vai aqui nos modificadores, pressiona aqui Bevel Modifier, assim. Aumenta os segmentos até 4, assim como você pode ver. E dê um Smooth Shading, assim. Creio que vocês sabem fazer o Smooth. Caso vocês não saibam, estará aparecendo aí no ecrã uma maneira como vocês podem fazer através dos vossos blenders modificados. Mas vocês podem notar que já aqui a nossa malha bem realista, assim. Então o que eu vou fazer? Irei utilizar aqui o Cyclas, o renderizador Cyclas para renderizar isso. Também estará aparecendo uma imagem de como vocês podem inicialmente trocar os renderizadores nas vossas versões. Caso estejam usando o Eevee para Cyclas, eu irei usar aqui o Cyclas, assim. Depois de trocar o renderizador para Cyclas Render, assim. Vamos usar o Node Editor, assim. Então, como é que eu vou fazer isso? É simples. Entrando aqui na visão de, deixa eu ver, na visão de material, assim, eu irei selecionar essa espaço daqui de baixo, irei virar aqui no New, assim, Use Modifier, assim, irei utilizar algo que facilita muito necessariamente como é que eu posso dizer, na concepção de texturas realistas. Irei virar aqui no Add, assim, ou caso você não consiga ou não encontre essa base, só pressionar Shift A aqui, Shift A, e virar até aqui no Shader, assim, ativar o Príncipe Shader, assim, o Príncipe Shader, assim, clicar até aqui e juntar essa base até aqui. Depois entra aqui na Base Color, assim, e dê aquele preto na sua textura, assim. Depois de dar aquele preto, o que você irá fazer? Irá vir aqui no Metallic, assim, Metallic, puxa o Metallic até aqui, no valor de 425, assim, como você pode ver. O mesmo vale para aqui, New, apagar aqui o Diffuse, Shift A, Shader, Principal Shader, assim, posicionar aqui, assim, por aqui a cor preta, aqui no Metallic 425, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui o valor, 425, assim, e o mesmo vale para aqui, apagar aqui o Diffuse, Shift A, Shader, Principal Shader, vir aqui no Base Color preto, aqui, vamos ativar, vamos puxar, assim, 25, assim. Já ativamos a textura de baixo, assim. E nessa base aqui, o que nós iremos fazer? Iremos ativar aqui, como já selecionei aqui no Diffuse Base Day, iremos ativar aqui uma textura assim, um pouco, como é que eu posso dizer? Um pouco rosa, assim. Caso você não consiga atingir essa textura de forma, como é que eu posso dizer, testando você, é só colocar esses valores que estão aqui, 0.800, 0.408, 0.537, por colocar 1000 aqui no RGB, estará aparecendo a exata textura que está aqui, assim, como você pode ver. E depois, o que nós iremos fazer agora,
só não posso renderizar essa base aqui, galera, necessariamente ao vivo, por isso vou dar pausa. Para quê? Porque necessariamente estará pesando aqui no meu computador, assim. Então, eu vou selecionar essa cadeira aqui. Vou selecionar a cadeira, eu vou aumentar assim, vou entrar no New, assim. Vou apagar aqui o Diffuse e vou ativar aqui o Príncipe Shader. Colocá-lo aqui, assim. E vou procurar necessariamente aquela textura que eu quero. Assim, vou dar um salto. Uma vez que eu já encontrei aquela textura, vou puxar a textura até aqui, assim, e vou juntar aqui com o Príncipe Shader, assim, como vocês podem ver. Vou pressionar Tab aqui para entrar no Edit Mode, vou pressionar A duas vezes para selecionar tudo, vou dar um U e vou vir aqui no Unwrap, assim, para vocês poderem ver. E a nossa textura está inicialmente projetada aqui na nossa malha, assim. Depois de fazer isso, vou fechar essa base aqui, assim. O que eu vou fazer agora? Vou adicionar aqui como é que eu posso dizer, a textura GL, assim, 2K, era assim, você pode ver. Vou puxar ela até aqui e vou vir até aqui no Normal Map, assim. Para aqueles que não têm ideia do que é essa textura GR, deixa eu vos mostrar como é que ela é. Vou vir até aqui no UV Image Editor, vou vir aqui no Open. Eu vou procurar inicialmente aquela uma textura que demonstra que tipo de textura é essa, assim, vir até aqui. A textura que eu acabei de adicionar agora é a textura que tem essa coloração aqui. Não sei bem que tipo de cor é essa, assim, acho que é lilás, assim. É uma textura com essa cor aqui. Essa eu acabei de adicionar agora. Vou vir até aqui no Node Editor, assim. Uma vez que eu adicionei aquela textura aqui no Normal, essa nova textura com essa cor diferenciada, vou vir até aqui no Add e vir aqui no Vector e puxar aqui no Normal Map, assim. Eu vou juntá-la aqui, assim. É uma textura normal, assim, como você pode ver, assim. Então vamos continuar aqui adicionando nossas texturas, assim. Procurar aqui, agora eu vou procurar uma próxima essa textura aqui, galera. Qual é a função dessa textura? A função dessa textura é, necessariamente, ela vai dizer para o Blender que se uma parte está necessariamente com mais luz, essa parte vai ser iluminada. Se essa parte está mais escura, essa parte vai ser necessariamente escurecida. Assim, vou puxar até aqui. E onde nós iremos ligar essa textura? Nós iremos ligar essa textura, galera, aqui no Specular, assim, como você pode ver. Vamos ligar no Specular, assim. Depois, fala dessa nossa última textura de Roughness aqui, de Roughness. Necessariamente, qual é a função do Roughness? A função do Roughness vai dizer que se existem partes que estão um pouco mais para cima, necessariamente nessas rachas, necessariamente o Blender vai ler essa parte e vai puxar essas rachas para cima, assim. Vou colocar aqui. Nós vamos ligar essa textura aqui, galera, no Roughness aqui, assim, desse jeito. Vou fechar aqui. Uma vez já ativamos aqui as definições da textura, o que nós iremos fazer agora é simples. Temos que adicionar aqui lâmpadas. Como é que nós vamos adicionar lâmpadas? Eu vou vir até aqui, vou dar um Shift A e vir até aqui no Lamp e adicionar aqui uma lâmpada tipo área, assim. Depois de adicionar essa lâmpada, eu vou puxar essa lâmpada para cima até mais ou menos aqui, como você pode ver, uma lâmpada para cima, assim, assim. Vou dar um Shift A novamente, assim. Depois vou dar um RX 90 graus, assim. Eu vou fazer com que essa lâmpada que eu acabei de adicionar, ela necessariamente aponte para nossa cadeira a partir daqui, assim, 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 assim. Vou dar um RZ, apontar ela para lá, como disse. Eu vou puxar para baixo até aqui, assim e assim. Vou dar um Shift A novamente, vou dar um RZ, apontar ela para lá também. Dupliquei essa nossa malha e ela vai apontar até aqui. Depois, agora, galera, é hora de nós renderizarmos essa nossa malha, assim.
como é que eu vou renderizá-lo? Deixa eu ver. Para renderizar, galera, é só pressionar aqui. Eu vir até aqui, vou pressionar o valor de F12. Assim. Porém, eu vou dar aquele saldo para nós podermos renderizar. Eu vou dar aquele saldo. E o saldo começa, galera, agora. Até aqui o resultado. Veja que vocês podem ver que a nossa malha está um pouco mais realista, assim. Necessariamente está realista, porém não vou deixar com que isso renderize até o fim. Isso porque temos algumas falhas na nossa malha. E quais são essas falhas? Necessariamente as sombras. Você pode notar que existem muitas sombras que necessariamente não deveriam estar aqui. Então eu vou entrar agora e vou modificar essas sombras, galera. Como é que eu vou modificar? Você primeiro desse lugar. Vou vir até aqui, assim, no 3D View. Vou selecionar essas nossas duas lâmpadas laterais aqui e vou necessariamente desabilitar, vir até aqui e ver no Cast Shadow aqui, assim, como você pode ver. Vou vir até aqui também, dar um Cast Shadow, assim, para tirar necessariamente a escuridão. Só vou deixar aqui a sombra necessariamente dessa única malha aqui, como vocês podem ver. Só vou deixar essa sombra aqui, galera. Vou vir até aqui nossa malha também. Depois de ver nossa malha, vou vir até aqui nos modificadores, assim. Eu vou adicionar aqui no Bevel Modifier, vou adicionar aqui um pequeno peso, deixa eu ver. Necessariamente os valores, ver se posso conseguir alterá-lo mais, assim. Assim. Deixa eu ver. Opa. O blend está dando aquela travada, como vocês podem ver, o brilho está ali. Mas, visto que ainda falta, acho que aqui ainda falta, galera, nós fazemos o UV Editing. Vou vir até aqui e vir até no UV Editing, assim. Através do UV Editing, vou retificar alguns erros de textura, assim. Vir até aqui e vir no material, assim. No vosso caso é simples, é só vocês entrarem aí, pressionarem Z, selecionar essa base aqui, vir até aqui nessa textura, assim, como pode ver. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer com essa textura? É simples, eu vou selecionar essa base daqui de frente, primeiro eu vou desativar essa parte aqui fantasma, assim. Vou vir nas texturas de frente, assim, através do, necessariamente, seleção por face, selecionar essa face, essa. Necessariamente vou virar até aqui, pressionar B, selecionar todas essas faces daqui de frente, assim. Vou dar um U e um wrap, assim, como pode ver. E vou puxar a parte dessa base aqui, vou puxar essas linhas até mais ou menos aqui, deixa eu ver. Opa. Posicioná-las bem aqui, assim, como pode ver. Nas partes laterais, assim, vou virá-lo bem assim. Vou dar um B e selecionar. Vou para a cabeça, selecionando a parte de trás também, o que não dá. Vou dar um U aqui, 3. Vou dar um 9, assim, assim, deixa eu ver. Selecionar essa aqui. Selecionar essa aqui. Agora já selecionei as laterais, deixa eu ver. E selecionar essa aqui daqui de dentro, selecionar essa. Vou dar um U e um wrap, assim. Depois, o que fazer? Como é uma parte lateral, eu vou passar através dessa linha aqui, GX, assim.
como você pode ver. Vou passar aqui nessa linha do meio, assim. Para renderizar nossa malha. Vou passar essa base aqui, GX. Aqui. Assim, como você pode ver. Agora sim nós podemos renderizar nossa malha, que ela estará ótima. Assim, vou dar um 0, assim. Desta vez vou dar aquele salto, galera, para nós podermos renderizar isso da forma correta. Vou dar aquele salto. Deixa eu ver. Assim. Dito e feito, galera, eis aqui a nossa malha, como vocês podem ver. Como vocês podem ver que necessariamente essa parte aqui já está ajustada e existe aquele brilho necessariamente nas pegas do chão, assim como nessa malha. E ela, a malha assim está bem editada, galera. Bem, como vocês podem ver que foi extremamente fácil nós fazermos aqui a nossa malha com um passo a passo bem dedicado. Essa playlist visa necessariamente dar conhecimentos no Blender, conhecimentos avançados para que você evolua no Blender. Além de com esse vídeo, galera, eu quero anunciar uma coisa muito especial. Bem, a Blender Art está a criar aqui um curso chamado Blender 3D do zero ao avançado, um curso em que você necessariamente irá entrar nele, e depois de entrar nele você será um novo artista 3D, alguém extremamente evoluído no Blender. Além de que, deixa eu dar aqui uma olhada, deixa eu sair. Vocês podem notar aqui na 3D View, o nosso modelo 3D está aqui, mas depois de renderizar, ele necessariamente saiu assim, como vocês podem ver, assim, galera. Deixa eu dar um Ctrl S para salvar, Ctrl S para salvar, assim. E aproveitando, como nós estamos num vídeo longo, deixa aqui eu aproveitar e necessariamente vos mostrar alguns modelos que eu estou a fazer, assim. Vou vir até aqui no Open, vou vir até nesse modelo aqui, que é necessariamente o mesmo modelo que esse, só que esse foi um pouco mais aperfeiçoado, assim, galera. Vou sair daqui. Deixa eu vir aqui no UV se ele está renderizado, não está renderizado. Deixa eu renderizar aqui esse modelo para vocês verem como é que ele ficou. Dei aquela travada, galera, porque a renderização iria levar muito tempo, mas vocês podem ver só com essa pequena base que eis aqui um modelo bem feito no Blender, aqui uma parte bem metalizada, assim como a cadeira em si, como vocês podem ver aqui, galera. Bem, porque aquela outra cadeira saiu um pouco diferente dessa, sendo que é o mesmo projeto. Bem, aquela cadeira ali é um conceito para aula, que quis ensinar naquela cadeira como vocês podem modelar necessariamente de forma realista. Porém, para você aprender a modelar nessa cadeira aqui, galera, aguardem aqui o nosso curso, o curso da Blender Arts, que vos ensinará necessariamente como vocês podem modelar isso da forma mais perfeita, a um realismo assim, mais um pouco, como é que eu posso dizer, mais agradável ao olho nu. E para vocês terem um pouco de noção, deixa eu afastar essa base até aqui. Vocês podem notar aqui, até aqui embaixo, até aqui embaixo da cadeira possui essa base aqui que segura necessariamente a nossa cadeira, assim, desse jeito. Bem, blenderanos, deixa eu passar aí até a conclusão desse nosso vídeo. Veja aqui a nossa malha 3D realista no Blender. Eu tenho certeza que com essa aula você estará mais desenvolvido no Blender e já pode fazer super malhas usando apenas os conhecimentos que eu passei aqui do Blender. Lembra, a minha meta são 10.000 inscritos. Se você querer primeiro analisar se o meu conteúdo é bom e se gostou, não seja egoísta, me ajuda a bater essa meta tão desejada. Por favor, deixa sua inscrição e me ajude nesse meu propósito de vida, irmão e irmã. Bem, espero ter ajudado você a sair do ponto A ao ponto B. Salve, salve, Blenderanos!